Hoje vou contar para vocês uma história de fantasma. Uma história que minha avó Marieta, nascida no município de Carangola, em Minas Gerais, em 1883, contava para mim. Ela costumava contar esta história na mesa do café, quando ela já morava no Rio de Janeiro, na Rua Uruguai, no Andaraí, próximo da Tijuca, onde eu, bem pequeno, com 8 anos de idade, junto com meu irmão de 12 e meu primo de 10, ouvíamos ela, durante o café da tarde, contar essa história. A história se passou quando minha avó tinha 8 anos de idade e morava numa fazenda. O nome da fazenda era Fazenda da Índia, porque a minha bisavó era índia Guaicuru. Acho que era índia Guaicuru, não tenho certeza absoluta. Minha avó dizia que a origem da minha bisavó era de Campos do Goycotaquases. Meu bisavô conheceu minha bisavó em Campos, quando foi fazer negócios naquela região. Mas voltando à história, é a história de uma escrava, a escrava Benedita, uma das poucas escravas que a fazenda da Índia tinha. Apesar do meu bisavô ser muito rico, como ele tinha 3 famílias, os escravos que ele tinha ficavam espalhados pelas 3 famílias. E a família oficial não era a da minha bisavó. Portanto, a fazenda da minha bisavó era uma fazenda mais modesta, apesar de ter muitos pés de café, muita lavoura, muito legume, muita verdura, muita vaca leiteira. Minha avó, nos contava isso. A escrava Benedita tinha uma função na fazenda. Todos os dias ela montava a mesa do café da manhã. Ela colocava as toalhas que a minha bisavó tinha, ela colocava os pratos, os talheres, tudo aquilo necessário ao café da manhã, inclusive os pães feitos por ela, e bolos, café com leite, muitas outras coisas. Quando a família descia para tomar café, já estava tudo pronto, feito pela Benedita. Benedita era, naquela época, quando minha avó tinha 8 anos de idade, Benedita já era uma escrava velhinha, muito querida, porque havia nascido na fazenda. Minha bisavó adorava Benedita.
Minha bisavó, que era índia, adorava a Benedita. Meu bisavô era de origem espanhola. O nome dele, Antônio Justiniano Monteiro de Godoy. Não tenho certeza absoluta se o nome dele era Antônio ou Lindorf, porque um dos filhos dele se chamava Lindorf. Mas eu sei que Antônio Justiniano Monteiro de Godoy, se não era pai, era tio. Isso eu sei e tenho certeza. Mas voltando ao caso da Benedita, um belo dia Benedita morreu e o meu bisavô ficou preocupado. Quem vai agora colocar a mesa do café pela manhã? Haviam poucos escravos disponíveis e minha bisavó índia gostava de dormir até mais tarde junto com meu bisavô, que nem sempre estava na fazenda. Então, quando ele estava, minha bisavó ficava com ele e dormia até mais tarde, assim como a criançada. Eram 3 filhos: minha avó Marieta, meu tio-avô Lindorf e minha tia-avó Isolina. Meu bisavô, preocupado, dizia para minha bisavó: quem vai colocar agora a mesa do café, depois que Benedita morreu? Depois do enterro da Benedita, só se falava nisso. Mas, para surpresa de todos, no dia seguinte, ao enterro da Benedita, lá estava a mesa toda pronta para o café. Todos ficaram surpresos, apavorados. Quem teria feito aquilo? Quem teria providenciado aquele trabalho? O dia se passou e ninguém ficou sabendo quem fez aquilo. Supuseram que podia ser a própria Benedita, que, voltando do além, colocou a mesa para o café. Essa é a história que minha avó conta. E eu acredito que Benedita voltou para cumprir mais uma vez a obrigação dela de todos os dias, colocar a mesa do café. Aquilo era uma satisfação para ela. Ela fazia aquilo com alegria, com satisfação, porque o meu bisavô era amigo de todos os escravos, apesar de ser também um escravagista. Essa é a história que minha avó contava. O fantasma da Benedita voltou para servir mais uma vez o café. Depois daquela manhã, nunca mais o café foi servido daquela maneira. Os hábitos mudaram, se adaptaram e já não havia mais a Benedita.